do Senhor a todos amados que nos acompanham do Brasil, Moçambique, seja dos Estados Unidos da América. Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Estamos aqui para mais um vídeo neste canal, Jovens Ministradores, em nome de Jesus. E hoje decidi compartilhar a palavra do Senhor convosco e aproveitar de dizer que estamos a viver os últimos tempos. A gente tem que ser muito vigilante, assim como a Bíblia diz no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. A palavra de Deus diz que sejam sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em vosso redor, bramando como leão e buscando para quem tragar. Então seja muito sóbrio para que Satanás ele não possa te atacar, para que Satanás não possa te vencer. Porque a palavra do Senhor também diz que, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Então, o propósito de Deus, o que fez com que Jesus morresse na cruz de Carvalho, não foi exatamente com que você tivesse a liberdade de viver a imundícia. Não foi com que você tivesse a liberdade que por uma certa ocasião gera a libertinagem. De você praticar o que realmente quer, ou de praticar o que realmente o seu corpo tem a exigir com que você possa praticar, de viver o que seus membros te exijam a viver, mas sim para viver para Cristo. Em nome de Jesus, nós vamos compartilhar a palavra do Senhor que se encontra no livro do Evangelho segundo de João, do seu capítulo 1, do seu verso 12. E nós vamos entender qual é o plano. Afinal de contas, por que Jesus ele veio morrer na cruz de Carvalho? Ok? Vamos nisso. E eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia no livro de o Evangelho segundo de João, do seu capítulo 1, versículo 12. Já tenho cá a minha Bíblia. Em nome de Jesus, vou proceder com a leitura. Assim diz a palavra do Senhor, começando do 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Primeiro, Jesus, ele veio para o que era seu, o que lhe pertencia. Significa que o primeiro ponto que a Bíblia fala de Jesus, o que fez com que Jesus saísse do céu para a terra, é porque existe algo a se perdido. Como se algo do seu pertencente havia se perdido? A palavra de Deus diz que no princípio Deus criou o céu e a terra. Quando Deus cria o céu e a terra, o que Deus fez? Deus coloca o homem para que governasse, para que dominasse todos os animais que estavam no jardim do Éden. A palavra de Deus diz que quando o homem ele pecou, ele foi destituído da glória de Deus. Ele foi descartado, ele foi descomungado, ele foi separado da glória de Deus por causa da iniquidade, por causa do pecado. Já que Deus nos amou, ele mandou seu filho para que na conta da nossa morte não fosse mais nós a morrer pelos nossos pecados, mas que fosse Cristo a morrer por nós, que fosse Cristo a morrer na nossa conta, que fosse Cristo a morrer por causa dos nossos pecados. Porque a palavra diz que Jesus ele se fez de maldito para que nos tirasse da maldição. Significa que nós estávamos debaixo da maldição da lei. E pela lei nós estávamos condenados à morte. E em Cristo nós vivemos porque Cristo nos amou. E não somente diz que nos amou, mas Ele provou seu amor por se entregar na cruz de Carvalho para salvar as nossas vidas. E a palavra de Deus no livro de 2 de Coríntios, do seu capítulo 5, versículo 16, a Bíblia diz que aquele que morreu, ele morreu, Jesus morreu para que nós não vivamos por nós mesmos, mas por aquele que por nós morreu, que é Jesus.
Então, Jesus, ele morre não para que nós vivêssemos as nossas necessidades, não que nós vivêssemos segundo as nossas concupiscências, mas que nós vivêssemos para só Ele. Porque Ele é a nossa vida, pois a nossa vida verdadeira foi condenada na cruz de Carvalho. A nossa vida verdadeira foi condenada à morte por causa das iniquidades, por causa do pecado. E Jesus, ele veio nos resgatar debaixo da lei, do pecado, debaixo da lei, da iniquidade. Ele veio primeiro para o que era seu. E os seus não o receberam. Ele veio para algo do seu pertencente, aquilo que havia se descomungado, aquilo que havia se desconectado no princípio, no jardim do Éden. Porque a Bíblia diz que através de um só homem, o pecado entrou no mundo, mas através de um só homem, o mundo foi perdoado. Então, significa que a Bíblia também diz no livro de Coríntios, diz que o primeiro Adão era Adão vivente, mas o segundo era Adão vivificante. O primeiro era só aquele que vivia, não tinha poder de ressuscitar os mortos, não fazia nada. Mas o segundo Adão, ele tinha o poder de recuperar aquilo que se perdeu da presença de Deus. O segundo Adão tinha o poder de trazer de volta aquilo que estava morto. O segundo Adão tinha o poder de recuperar aquilo que estava descomungado da presença de Deus por causa do seu amor. Então, o segundo Adão é Adão vivificante para manifestar a misericórdia, para manifestar o amor que por nós ele sente, manifestar o amor que ele tem para conosco. Veja só, o amor de Jesus não consiste em palavras, não consiste em letras, não consiste em escrituras, mas o amor de Jesus consiste em obra, consiste na ação. Se ele diz que nos ama, razão pela qual ele foi crucificado na cruz de Carvalho, se ele diz que nos ama, razão pela qual ele morreu por nós, se ele diz que nos ama, razão pela qual ele aceitou ser maldito para que nos tirasse debaixo da maldição. Acerte com Deus enquanto há tempo. Deus abençoe em nome de Jesus.